Bom dia! Eu sou o pastor Frank, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje pela manhã para que nós podemos juntos estudar a palavra do Senhor. Então, convido você hoje pela manhã para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 7, Mateus, capítulo 7, versículo 28 a 29. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. A palavra de Deus diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Pai, nós entramos hoje pela manhã na tua santa presença. Pai, muito obrigado pelo dia de domingo, o dia no qual nós celebramos a tua ressurreição, através do qual nós temos a vida eterna e a garantia de uma morada lá no céu. Pai, nós pedimos hoje pela manhã que cada um que vai ouvir a tua palavra, nós juntos podemos ouvir a tua voz, que o teu Espírito Santo verdadeiramente seja nosso professor, abra nossas mentes, nossos corações, para entender a tua palavra e da mesma forma aplicá-la em nossas vidas. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então hoje pela manhã nós vamos dar continuidade à nossa série da Escola Dominical. Esse ano nós estamos estudando o Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre os sermões de Jesus. Nossa série Andando com Jesus, vamos falar os sermões de Jesus. É evidente que esse assunto é muito extenso, então nosso estudo não vai ser tão extenso hoje, mas queremos destacar duas coisas hoje pela manhã. Primeiramente, nos sermões de Jesus era diferente do que as outras pessoas, os outros líderes religiosos que estavam ensinando naquela época, porque essas pessoas estavam repetindo palavras de outras pessoas. Os escribas, do qual ele se referiu agora, muitas vezes citaram outros rabis e outros líderes religiosos daquela época e citando a lei. Agora, não queremos denegrar a lei e a importância de trazer ao pecador a ciência da sua pecaminosidade na sua situação de pecado. Porém, Jesus Cristo, ele ensinava com autoridade diferente do que esses líderes religiosos. E nós observamos, nessa questão de Jesus ensinava com autoridade, a multidão reconheceu sua autoridade. A multidão reconheceu sua autoridade. Então, a multidão aqui, em Mateus 7, 28, se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade. Os sermões, os ensinamentos de Jesus tinham um peso diferente. Ele ensinava de uma autoridade que dava a entender que ele era mais do que qualquer um. Era um mestre por excelência. Então nós vemos, a multidão reconheceu a sua autoridade, mas não somente isso. Seu ensino trazia sua própria autoridade. E é bem interessante isso, porque, como eu mencionei, os outros líderes, os rabis, aqueles líderes, os judeus, aqueles professores que ensinavam, que era seguido pelas pessoas, ele estava falando o que outras pessoas tinham falado.
Mas Jesus, seu ensino trazia sua própria autoridade como sendo Deus. Olhe, agora vamos para 2 capítulos atrás. Vamos para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, e o versículo número 21. Mateus, capítulo 5, e o versículo número 21. A palavra de Deus diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de justiça, de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolorizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu da cenidro, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, Cristo faz uma comparação. Você tem ouvido, alguém tem falado, eu, porém, eu, em lugar dessas pessoas, eu, como autoridade suprema, sendo essa Deus, eu te digo. Então, Cristo pega a lei e ele coloca sua autoridade por cima e ele dá um outro entendimento que a lei não é somente o cumprimento exterior, mas ele fala agora que cumprir a lei pela autoridade de Deus, ele prega, é a questão de coração. Você não matou, mas você fica com raiva. Você chamou ele no seu coração de nome impróprio. Essa pessoa também é condenado pela lei. Quem disse? A autoridade de Jesus, que é Deus. Mas não somente isso, no mesmo capítulo 5, versículo 38 e 39, ele fala outro caso. Nesse capítulo 5, na realidade, ele faz uma comparação entre o que a lei diz e sua autoridade como Deus, que ele dá um esclarecimento, um entendimento melhor. Olha o que ele disse aqui em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olhe, a vingança. Alguém te maltratou, pode se vingar. O que Cristo disse? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nossa, é interessante, porque a autoridade de Jesus Cristo, ele dá para entender que a lei era só para trazer a pessoa de reconhecer que é um pecador. Mas ele está dizendo, você vai dizer que vai cumprir a lei? Então, pela autoridade vestida em mim como Deus, eu lhe digo, isto é uma questão de coração. E ele fala aqui, você tem ouvido, alguém disse, e isto ele se refere a Moisés, dando a lei. Pode se vingar, eu porém digo, vai cumprir a lei, vai amar seu próximo? Então, vire o rosto. Mas não é somente isso. Cristo não somente ensinava com autoridade, ele ensinava por exemplo. E essa coisa aqui é bem interessante. Por quê? Olha o que ele fala aqui. Primeiramente, os líderes religiosos falaram para fazer seus mandamentos, mas não os cumpriram. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Mateus, agora, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, e o versículo 2 e 3. Mateus, capítulo 23, versículo 2 e 3. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem,
mas não procedeis em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Gente, eu vou dizer uma coisa. Quando eu estava estudando essa semana, essa parte dos sermões, das pregações de Jesus, não somente que ensinava com autoridade, mas ensinava, por exemplo, me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque eu sou pastor. E aquilo que eu vou ensinar, eu devo seguir, eu devo ser um exemplo para as pessoas. Mas é uma coisa também, não é diferente na nossa época do que naquela época. Muitas pessoas falam, faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Prega, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas as mesmas pessoas não fazem isso. Mas Jesus Cristo é diferente. Quando ele pregava, ele cumpria. Os líderes religiosos colocavam muitos mandamentos, tem que fazer isso. A gente pode ver no livro de Marcos, né? Fala sobre lavar mãos, lavar pratos, toda essa questão que não estava contido na lei. Ele deu o seu aparecer. Muitas pessoas gostam de dar sua opinião sobre a palavra de Deus hoje. Mas quando dá sua opinião e fala não faça isso ou faça aquilo, nem eles fazem. Interessante. Se cada líder religioso hoje, cada pastor, fizesse o que pregasse, como seria? Interessante. Então Jesus, ele praticou, número 2, o que ele pregou. Ele não somente pregou fazer isso, ele mesmo fez. Olha, só 2 exemplos aqui, 3 aliás. Humildade. Jesus pregou humildade. Ele acabou de falar, de virar o rosto. Mas isso requer humildade. E ele mostrou a humildade. Onde que você vê isso, pastor? Abra agora sua Bíblia no livro de João. O Evangelho de João, capítulo número 13. O Evangelho de João, capítulo número 13, versículo de 13 a 15. Estamos falando que Jesus cumpriu o que pregou. Aqui nós vemos a humildade. Mateus 13, de 13 a 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, Cristo está dizendo, eu sou o mestre, eu tenho autoridade para ensinar. Mas, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Por quê? Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Cristo está dizendo que temos de lavar os pés de todo mundo? Não. Eu acredito que ele está falando que nós devemos demonstrar uma atitude de humildade. Cristo deu o exemplo para ser humilde, para cuidar dos outros, para servir aos outros. Cristo como Senhor e como Mestre, ele assumiu a posição do servo mais baixo da casa, quando ele no cenáculo tirou o veste exterior, colocou uma toalha na cintura, se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. Não devemos só falar de humildade, devemos ser um exemplo de humildade. Número 2, oração. Cristo não somente falou, você deve orar, ele demonstrou um exemplo de oração. Olhe comigo agora no livro de Marcos. O livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo número 1. Versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Desculpa. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu.
e foi para um lugar deserto e ali orava. Por que os discípulos, a gente vê eles com tanto anseio, dando tanta importância, o hábito de orar? Eles tinham visto o exemplo de Jesus. Jesus ensinou para eles orar e ele também deu o exemplo. Deu o exemplo de humildade, deu o exemplo de orar, também deu o exemplo de perdão. Cristo falou, lembra? Pedro perguntou, quantas vezes que eu devo perguntar àquele que me maltratar, me ofender? Jesus Cristo disse, Pedro disse, 7 vezes, Jesus Cristo disse o quê? 7 vezes 70. Não é para ficar anotando até chegar 490, mas de forma que quando a pessoa está sendo ofendido, que ela perdoa quantas vezes que for necessário. Mas será que Cristo perdoou alguém? Olha aqui no Evangelho de João, capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 10 e 11. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Desculpa. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, Cristo como Deus, como tinha ensinado para perdoar, ele pode dizer, olha, essa mulher aqui, ela está condenada, eu não vou perdoar. Pela lei, ele tinha direito. Mas ele disse, não, vai-te, não peques mais. Deus perdoou ela, Cristo perdoou. Gente, pode ver também na cruz, quando Cristo disse para o Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabes o que fazem. Perdoa aquelas pessoas que tinham crucificado ele. Perdoa aquelas pessoas que estavam zombando, estavam maldizendo ele. Cristo não somente pregou, mas ele deu o exemplo, cumpriu o que ele pregou. Então, vamos falar aqui no segundo ponto principal sobre os ênfases dos sermões. Como eu mencionei, não tem tempo para entrar em todas essas áreas, mas eu queria destacar só algumas áreas das ênfases dos sermões. Um pensamento. Primeiramente, quando Cristo pregou, ele não só falou sobre o exterior. Ele falou sobre uma motivação correta em ações corretas. Não somente fazer aquilo que é certo, mas ter a motivação certa. Por que está fazendo essas coisas? Por quê? Porque muitas pessoas estão fazendo as coisas corretas, mas seu motivo está errado. Olha aqui. Ele fala, voltando para Mateus, no Sermão da Montanha, está cheia de coisas que falam sobre o coração. E agora em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, vamos ver que ele fala sobre a motivação certa, com as ações corretas, e ele vai falar sobre como devemos ofertar. Interessante. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, que diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trompeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Cristo falou, ele dá evidentemente um exemplo que aconteceu naquela época, pessoas que tinham posse, que tinham recursos, parece que falavam, olha, estou indo para a sinagoga, olha, estou indo para o templo para fazer uma oferta, olha o que eu vou fazer. Parece que tinha também pessoas indo à frente, tocando trompeta, olha que coisa. Cristo disse, essas pessoas estão fazendo as ações corretas, mas sua motivação é incorreta, porque eles estão fazendo isso, ele disse, para serem vistos, para serem glorificados pelos homens. Cristo disse, isso não é motivo certo. Você dá a oferta, você dá a esmola, você dá o dízimo, você dá a coisa a Deus, não para serem vistos, mas para demonstrar a atitude do seu coração. Ou seja, você está dando a Deus porque você ama a Deus e está dando por motivação de gratidão, não para ser glorificada ou vista. Olha que coisa. Não é somente que Cristo falou a motivação correta, perdão, com as ações corretas sobre ofertar, ele fala também no próximos versículos, versículos de 5 a 8, sobre a oração. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. E quando orares, não sede como os hipócritas, pois se comprazerem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis, de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes vos lhe pedides. Então Cristo fala, quando você vai orar, não vai orar para serem vistos. Não vai orar uma área pública, com uma oração comprida, repetindo palavras, para todo mundo dizer, fulano de tal, pastor Frank, irmã Beltrano, Cicrana, eles são espirituais. Não. Deus disse, fazendo a ação correta, você faz pela motivação correta. Porque oração não é uma conversa entre você e seu vizinho, não é uma conversa para você ser visto, para você ser ouvido pelas pessoas, pelo público, não é um show. Não. Oração é uma conversa entre você e Deus. Não é necessário repetir as palavras, não é necessário ficar na frente das pessoas para serem ouvidos por Deus. Porque as pessoas estão fazendo isso, muitas vezes estão fazendo isso para serem vistos. Mas Deus disse a motivação certa em oração, e você fazer em secreto, para que Deus que vem em segredo, Ele vai responder. Motivação correta é ter comunhão com Deus. Número 3, não é somente sobre ofertar e oração,
Mas agora, na segunda área dessa questão de ênfase sobre os sermões de Jesus, ele falou sobre a necessidade de preparar para a eternidade. Cristo não está pregando só para dar ensinamento, como viver a vida cotidiana. Ele está ensinando sobre a eternidade. Cristo a ensinar, ele falou mais, pregou mais sobre o inferno do que o próprio céu. O que isso nos disse? Ele está nos dando uma advertência para evitar um lugar de escuridão, um lugar de ranger de dentes, um lugar onde o bicho não morre, onde o fogo e o tormento é eterno. Então ele diz que é necessário para a pessoa preparar para a eternidade, porque esta vida ela é curta. Tiago diz: o que é sua vida? É um vapor que aparece por pouco de tempo e depois desvanece. Por isso Cristo pregou que precisamos preparar para a eternidade. O que Cristo falou sobre a eternidade? É bem interessante. Em Mateus capítulo 7, o próximo capítulo de onde a gente estava, aliás, 2 capítulos atrás, Mateus capítulo 7, versículo número 13, ele disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele fala aqui de duas portas. Ele fala aqui de dois caminhos. Quando Cristo pregou para preparar para a eternidade, ele ensinou claramente: não há muitos caminhos para Deus. Ele disse: há só 2 caminhos que o homem pode escolher. Há o caminho estreito, há o caminho espaçoso. Aquele caminho espaçoso, a porta espaçoso, todo mundo vai. Não há necessidade de arrependimento, continua fazendo o que está fazendo. Não há necessidade de fé em Deus, pode colocar sua fé no seu dinheiro, pode colocar sua fé nas suas obras, não há necessidade de mudança nenhuma, continua como você está. Mas Cristo disse: se você escolher essa porta, se escolheu esse caminho, infelizmente, seu fim será a perdição. E ele disse: muitos são que vão entrar por ela. Mas ele diz no versículo 14, o seguinte: há um caminho estreito. Esse caminho é apertado. Esse caminho leva à vida. E poucos são que vão entrar por ela. Por quê? A necessidade de arrependimento. A necessidade de deixar o pecado e colocar sua fé somente em Jesus. Deixar de confiar na sua religião, deixar de confiar nas suas boas obras, deixar de confiar em seu Deus para te levar a Deus. Quando Cristo ensinou para preparar para o caminho, ele disse que há somente um caminho. Mas ele fala mais claramente, um versículo que eu acho que a gente nem precisa olhar, em João capítulo 14, versículo 6, ele esclareceu quem é esse caminho. Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, ele é o caminho estreito. Ele é a porta estreita. Aliás, Jesus Cristo disse: eu sou a porta.
Se alguém entrar por meio, acharei pastos e a vida eterna. Ele disse que ele é o único caminho. Agora uma coisa bem interessante. Muitas pessoas conhecem esse versículo, vão maniar a cabeça. É isso, pastor, mesmo. Mas essas pessoas não estão confiando em Jesus. Na realidade, não estão se preparando para a eternidade. E Cristo disse, eu sou o único caminho. Se sua fé está em qualquer outra coisa, se não a mim, você não está entrando no caminho certo. É o único caminho para chegar ao céu, ao Pai, é por Jesus Cristo. Ele é a verdade e Ele é a vida. João disse, quem tem a vida, tem um filho. Quem não tem a vida, não tem um filho. Então, Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida, que vai conduzir você à vida eterna com Ele. Na salvação, no arrependimento e a fé nele. E ele fala como que nós podemos fazer isso. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando Jesus pregou sobre a eternidade, disse que precisa se preparar. Tem um caminho. Eu sou o caminho. Como você pode entrar nesse caminho? Você precisa colocar sua fé em Jesus Cristo. Não crê que Ele existe. Não crê que é um bom mestre. Não crê que Ele pregava boas pregações. Não. E colocar toda a sua fé e confiança somente nele, para a vida eterna, para a salvação. Porque se não colocar sua fé no arrependimento de Jesus Cristo, ele disse, todo aquele que nele crer não pereça. Mas o inverso está certo, se não colocarmos nossa fé em Jesus Cristo, ele falou, já em Mateus 6, esse caminho vai te levar à perdição. Você vai perecer para toda a eternidade. Cristo estava preocupado com cada um de nós. Por isso, ele, como filho, foi submisso, demonstrando uma atitude correta para nós, para nós sermos submissos à vontade do Pai, de aceitar Jesus Cristo e colocar nossa fé nele, para nos preparar para a eternidade. Porque Deus nos ama. Ele não quer que passamos a eternidade separado dele. Não quer que nós pagamos o salário do pecado. Aí eu quero encerrar a pregação hoje pela manhã. Alguns pensamentos. Primeiramente, não preciso expor as minhas palavras. Eu preciso colocar a palavra de Deus e a autoridade de Jesus Cristo, através da mesma, em minhas pregações, nas minhas conversas, que elas têm a autoridade do Deus Altíssimo. Nós precisamos não somente falar para as pessoas fazerem as coisas. Nós devemos ser exemplos no cumprimento das coisas que nós ensinamos. Não somente eu como pastor, não somente você como irmão, irmã em Jesus Cristo, mas nós como pais, como mães, como irmãos, como testemunhos para as pessoas ao nosso redor. E por último, eu te pergunto hoje pela manhã, você está preparado para a eternidade? Eu te imploro, se não tem colocado sua fé e confiança em Jesus Cristo, para hoje
a terminar essa pregação, a você clamar a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele convida você para entrar no porto. Ele convida você para entrar no caminho que é Jesus Cristo, para arrepender dos seus pecados, para colocar sua fé somente em Jesus Cristo, para convidar Ele para ser Senhor e Salvador da sua vida, e assim ter a vida eterna, assim ter a nova vida com Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pela dádiva inestimável, inexplicável, inefável do seu Filho Jesus Cristo. Por Ele ter vindo por morrer, por Ele não somente ter vindo para pregar, para nos instruir, nos ensinar, mas para nos preparar para a eternidade, para que Teu Espírito Santo esteja aplicando a Tua palavra a cada coração, que nós somos Teus filhos, podemos aplicá-la em nossas vidas. E Pai, será puxante hoje alguém que está ouvindo essa pregação, que nunca abriu a porta do teu coração para convidar o Senhor para entrar e ser Senhor e Salvador da sua vida, que hoje toma essa decisão de colocar sua fé somente no Senhor Jesus Cristo, através do arrependimento dos pecados. Pai, nós pedimos que em todas essas coisas, somente o nome do Senhor seja engrandecido, honrado e louvado. Amém. Muito obrigado pela sua presença comigo hoje e pela manhã. Que Deus te abençoe. Ótimo início da semana. Ótimo domingo. Que nós podemos nos regozijar na ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de ter a vida eterna. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ter a vida eterna. Que Deus te abençoe. Ótimo domingo. Até logo mais às 19 horas aqui no Facebook da Primeira Igreja Batista de Arembepe. Um abraço para todos. Deus te abençoe e tchau.